Resolução COFITO 424 estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. Nesse slide, iremos abordar o capítulo 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Onde o capítulo 6 vai tratar sobre sigilo profissional, capítulo 7 do fisioterapeuta perante a entidade de classe, capítulo 8 dos honorários, capítulo 9 da docência, preceptoria, pesquisa e publicação, capítulo 10 da divulgação profissional e o capítulo 11 das disposições gerais. Do sigilo profissional, capítulo 6. Artigo 32. É proibido ao fisioterapeuta, quanto ao sigilo profissional, revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional. O inciso 3, eu destaco que ele foi todo alterado pela resolução COFITO 532, que substituiu o texto desse inciso por informações novas. Tá? Então eu coloco aí o texto atual, que está vigorando, e em roxo, abaixo, é o texto anterior, que foi retirado desse inciso. Tá? Então, atualmente, ele está descrito como proibido ao fisioterapeuta fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir cliente, paciente, usuário, família, grupo, comunidade, sua imagem ou áudio em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos fisioterapêuticos em qualquer meio de comunicação, salvo quando autorizado expressamente pelo cliente, paciente, usuário, família, grupo ou comunidade, ou seu responsável legal, observando a dignidade da profissão e do cliente, paciente, usuário, família, grupo ou comunidade. Então, ele deixa claro que essas informações, elas podem ser exibidas desde que autorizadas expressamente pelo cliente ou paciente, e devem ser observados mesmo após a autorização, a dignidade da profissão e do paciente, tá? Então o fisioterapeuta ele deve preservar, observando essa dignidade, tanto do profissional quanto do paciente, tá bem? O texto anterior ele colocava que era proibido fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir cliente, ou sua imagem, anúncio profissional, ou na divulgação de assuntos fisioterapêuticos em qualquer meio de comunicação, salvo quando autorizado pelo cliente ou seu responsável legal. Então, ele acrescentou algumas informações, então é só ficar atento a essa mudança. No parágrafo único do inciso 3º, dispõe que compreende-se como justa causa demanda judicial ou qualquer previsão legal que determine a divulgação. Então, ele vai deixar claro lá o que compreende essa justa causa. Essa justa causa está prevista lá no inciso 1º, revelar sem justa causa fato sigiloso. Então, isso é proibido. Mas, então o que compreende a justa causa com base nessa resolução? Então ele deixa claro lá, demanda judicial ou qualquer previsão legal que determine a divulgação. Capítulo 7. Do fisioterapeuta perante as entidades de classe. Artigo 33.
o fisioterapeuta, por sua atuação nos órgãos de representação política e profissional, deve participar da determinação de condições justas de trabalho e do aprimoramento técnico, científico e cultural para o exercício da profissão. Artigo 34. É recomendado ao fisioterapeuta, com vistas à responsabilidade social e consciência política, pertencer a entidades associativas de classe, de caráter cultural, social, científico ou sindical, a nível local ou nacional, em que exerce suas atividades profissionais. Então, o Código de Ética ele recomenda ao fisioterapeuta a participação em entidades associativas de classe, tanto em caráter cultural, social, científico ou sindical. Então, ela não obriga, ela recomenda, tá? Já o artigo 35 dispõe que é proibido ao fisioterapeuta, inclusive na condição de docente, manifestar, divulgar ou fomentar conteúdo que atente de forma depreciativa contra órgão e entidade de classe, assim como a moral de seus respectivos representantes, utilizando-se de qualquer meio de comunicação. Então, o código ele deixa claro que é proibido ao fisioterapeuta se manifestar ou divulgar ou fomentar conteúdo que deprecie o órgão, o CREFITO, ou qualquer outra entidade de classe ligadas à fisioterapia e à terapia ocupacional, além de ser proibido esse tipo de manifestação, divulgação ou fomento de conteúdo que atente contra a moral dos seus representantes. Capítulo 8. Dos honorários. Artigo 36. O fisioterapeuta tem direito à justa remuneração por seus serviços profissionais. Então, o Código de Ética profissional dispõe diretamente que esse fisioterapeuta ele tem que ter justa remuneração pelos seus serviços prestados. Então, ele deixa isso descrito no seu Código de Ética. Deixar claro que a remuneração justa é um direito do fisioterapeuta. O artigo 37 ele foi revogado pela resolução COFITO 552 de 2022. Ele tratava sobre a fixação de honorários e o fisioterapeuta ele deveria considerar como parâmetro básico o referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos. Eram os valores tabelados, eram os valores mínimos a serem cobrados por determinados procedimentos, por determinados serviços. O que ocorreu? O CAD, que é o Conselho de Administrativa de Defesa Econômica, ele é uma autarquia federal onde ele regula essa questão do livre comércio. Então ele moveu uma ação contra diversos conselhos contra a proibição de taxar honorários, taxar valores mínimos para atendimentos, consultas. Isso foi aplicado, por exemplo, na OAB, em outros conselhos de saúde, onde foram estipuladas multas se esses conselhos continuassem taxando valores mínimos, questões, abrisse processo ético contra os profissionais por conta de descumprimento à questão de honorários. Então, o Conselho Federal editou uma norma para acabar com essa questão de taxação de valores mínimos de honorários. Então, hoje, o fisioterapeuta, desde que ele não cause lesões
a clientela ou até mesmo uma concorrência desleal, ele pode estar cobrando o valor que ele entender necessário. Não existe nenhum dispositivo hoje no Código de Ética que penalize ele por cobrar um valor abaixo dessa tabela. Então o Conselho ele revogou esse artigo. Então hoje o artigo 37 ele não tem mais efeito por conta da livre concorrência, do livre mercado, né? Princípio do livre mercado. O artigo 38 define que o fisioterapeuta pode deixar de cobrar honorários por assistência prestada a. Aí ele vai definir quais são os casos que ele pode deixar de cobrar honorários. Nos casos de ascendente, descendente colateral, afim ou pessoa que viva sob sua dependência econômica. Ele diz que também pode ser colega ou pessoa que viva sua dependência econômica deste, né? Ressalvado, ele faz uma ressalva ao recebimento de valor do material porventura despendido na prestação da assistência. Então, ele coloca lá que o fisioterapeuta ele pode deixar de cobrar pela assistência, né, ao colega ou pessoa que vive sob sua dependência econômica, mas ele ressalva que o recebimento de valor, se for utilizado algum material, se esse fisioterapeuta utilizar algum material para esse atendimento e esse material tiver um custo, né, e ele porventura deve ser pago, né, ele deve ser cobrado, tá bem? Uma outra possibilidade que o fisioterapeuta tem que pode deixar de cobrar honorários seria para a pessoa reconhecidamente hipossuficiente de recursos econômicos. Então, se aquela pessoa reconhecidamente hipossuficiente de recursos econômicos, aquele fisioterapeuta ele pode deixar de cobrar honorários. Capítulo 8. 2 honorários. Artigo 39. É proibido ao fisioterapeuta prestar assistência profissional gratuita ou a preço ínfimo, ressalvado o disposto no artigo 38, entendendo-se por preço ínfimo valor inferior ao referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos. Esse artigo ele foi revogado pela resolução COFITO 552 de 2022. O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Governo, esse órgão é uma autarquia federal que lida com as questões de livre concorrência, né, livre comércio. Então, pelo entendimento desse órgão, né, os conselhos eles extrapolavam as suas prerrogativas legais ao estipular valores mínimos de atendimento ou de procedimento, tá? Então essa taxação para o CAD era ilegal, porque feria o princípio de livre concorrência, né, esse livre mercado. Então o CAD ele decidiu que os conselhos eles não poderiam, né, taxar ou criar tabelas obrigando aos seus profissionais que seguissem esses valores, tá? Então, a partir desse momento, o Conselho Federal ele revoga tanto o artigo 37 quanto o artigo 39, que fazem referência, né, a esse referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos. Então, esse fisioterapeuta ele não é mais obrigado a seguir esse referencial. Esse referencial agora funciona como um parâmetro apenas, né? Então, assim, não é mais infração ética ele cobrar abaixo desse referencial,
não é mais considerado como preço ínfimo cobrar abaixo disso. Então, assim, se esse fisioterapeuta ele cobrar abaixo desse referencial, ele não vai mais responder processo ético por cobrar valores inferiores ao estipulado pelo Conselho Federal. Artigo 40. É proibido ao fisioterapeuta, então ele vai definir ali quais são as possibilidades, né, o que seria proibido a esse profissional em relação aos honorários. Então ele dispõe que afixar valor de honorários fora do local de assistência fisioterapêutica. Então o profissional ele não pode estar fixando o valor fora, nas redes sociais, em placa, anúncio, ele não pode estar fixando. Tudo que for externo ao local de assistência, né, não pode estar com valor, preço estipulado. Ou promover sua divulgação de forma incompatível com a dignidade da profissão ou que implique em concorrência desleal. É proibido ao fisioterapeuta, quanto a honorários, cobrar honorários de clientes, pacientes e usuários em instituição que se destina à prestação de serviço público ou receber remuneração de cliente, paciente e usuário como complemento de salário ou de honorários. Então, ele deixa aqui claro que o fisioterapeuta está proibido de cobrar por prestação de serviço, né, ou por atendimento em serviços públicos. Então, assim, isso é proibido. E receber remuneração de cliente como complemento de salário ou honorários. Se ele já recebe um salário, se ele já tem um honorário dele, por exemplo, numa empresa privada, ele é proibido de cobrar, né, de receber, né, qualquer tipo de complemento, tá, desse paciente, cliente ou usuário. É proibido ao fisioterapeuta, quanto a honorários, obter vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, pela comercialização de hortas ou produtos de qualquer natureza, cuja compra decorra da influência direta em virtude de sua atividade profissional. Então, para o fisioterapeuta é proibido, né, obter vantagens quando ele for encaminhar para algum procedimento, for encaminhar para alguma, por exemplo, uma empresa que comercialize hortas e que ele tenha preferência, ou até mesmo para comprar determinados produtos, ele está proibido de obter vantagem, né, ou ganhar dinheiro com isso, ou receber algum agrado. Então ele está proibido de obter vantagens por esse encaminhamento. Capítulo 9. Da docência, preceptoria, pesquisa e publicação. Artigo 41. Esse artigo ele teve sua redação alterada pela resolução COFITO 532, que incluiu mais uma informação, né, quanto ao exercício ligado à docência, à preceptoria, pesquisa e publicação. Ele acrescentou em eventos de natureza acadêmica. Então, assim, essa informação não estava descrita no artigo 41 anteriormente a essa resolução, tá? Então eu coloquei o texto anterior em roxo, tá? E o texto que está sublinhado é o texto atual, inclusive em vermelho, o que foi incluído, tá? Então o artigo 41 hoje ele tem a seguinte redação: no exercício da docência, preceptoria, pesquisa, produção científica e em eventos de natureza acadêmica, o fisioterapeuta deverá nortear sua prática de ensino, pesquisa e extensão nos princípios deontológicos, éticos e bioéticos
da profissão e da vida humana, observando. Então, o fisioterapeuta ele deve observar, né, dentre o exercício, né, da docência, preceptoria, pesquisa, produção científica, o evento de natureza acadêmica, seguintes informações ou detalhes, né? Ele dispõe em alguns incisos quais seriam essas observações que esse fisioterapeuta deve ter, né? Então, no inciso 1, ele dispõe que a crítica a teorias, métodos e técnicas seja de forma impessoal, não visando ao autor, mas ao tema ou ao seu conteúdo. Então, qualquer crítica ligada àquela teoria, aquele método ou técnica não pode ser direcionada ao autor, tá? A forma de crítica tem que ser impessoal. Então, ele deixa claro lá que essa forma de crítica tem que ser impessoal. O inciso 2 dispõe que deve ser observado que seja obtida previamente autorização por escrito do cliente, paciente, usuário ou de seu representante legal por meio de assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido para uso de dados ou no termo próprio de liberação para uso de imagem. Então ele já dispõe, já descreve como que teria que ser esse termo, né? Ele dispõe que esse termo por meio de assinatura, né, de termo de consentimento livre e esclarecido. Então esse é o nome desse termo, né, utilizado para autorização de dados e de imagens. Já o inciso 3 traz que deve ser observado que o responsável por intervenções e trabalhos acadêmicos executados por alunos sob sua supervisão. Então ele diz lá que é responsável por intervenção e trabalho acadêmico executado por aluno sob sua supervisão. Então, ele sendo supervisor, ele tem a responsabilidade por intervenções quanto ao trabalho desse acadêmico. Tá? O inciso 4 dispõe que é responsável pelas ações, né? Então, esse fisioterapeuta ele deve observar e ser responsável por ações realizadas por residentes sob sua preceptoria. Então, ele tem que estar atento e responder por ações desses residentes. Então, ele tem que estar ali supervisionando, tem que estar acompanhando esses residentes. Já o inciso 5º, ele dispõe que esse fisioterapeuta deve estar observando que não deve apropriar-se de material didático de outrem, ocultando sua autoria, sem as devidas anuências e autorização formal. Então, ele não deve se apropriar de material didático de outro, tá? Onde ele oculte a autoria. Então, sim, isso tem que ser ainda com a anuência e autorização formal do autor, tá? Então, ele está dizendo que ele não pode sem a devida anuência. Então, sim, ele só pode estar omitindo, ocultando a autoria se tiver anuência e autorização formal desse autor. Capítulo 9. Da docência, preceptoria, pesquisa e publicação. Então, esse fisioterapeuta deve primar pelo respeito à legislação atinente aos estágios, denunciando ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional qualquer fato que caracterize o exercício legal da profissão pelo acadêmico ou sujeição
do acadêmico a situações que não garantam a qualidade técnica e científica do mesmo. Então, a esse fisioterapeuta cabe primar pelo respeito à legislação de estágio, né? E qualquer fato que possa caracterizar como exercício legal da profissão pelo acadêmico. O que caracteriza estágio é o termo de compromisso, né? O estágio ele está regulamentado, ele é regulamentado por uma lei federal, que é a 11.788, onde ele traz regras e requisitos para que esse processo educacional seja considerado um estágio. Então, assim, para ser estágio tem que existir o termo de compromisso entre as partes envolvidas, que seria a assinatura, o termo assinado pela instituição de ensino, pelo acadêmico e pela empresa concedente. Ele traz diversas regras referentes a essas resoluções. O Conselho Federal ele editou 2 normas que a gente já passou em outros slides, que é a resolução COFITO 431 e 432. A 431 ele vai tratar sobre o estágio obrigatório, que é aquele estágio supervisionado diretamente pelo docente, que é ligado à instituição de ensino, e o estágio não obrigatório, que segue características próprias, que tem uma proporção de número de fisioterapeutas para os estagiários bem rígida, então, a partir do momento que esse profissional que está ali, a princípio em estágio, ele não tem esse termo de compromisso, ele é considerado um acadêmico apenas, então ele estaria em exercício ilegal da profissão de fisioterapeuta. Então, se é acadêmico, ele não é um estagiário. Então, se ele não é um estagiário, ele está em exercício ilegal da profissão. Tá bem? Então, esse fisioterapeuta, que é o supervisor, que é o preceptor, que é o responsável técnico, ele vai estar respondendo um processo provavelmente ético por conta dele não primar pelo respeito a essa legislação, tá? Também pela não observância da garantia de qualidade, de qualificação técnica científica por parte desse estágio, desse pseudo estágio. O inciso 7º dispõe que o cuidado em não instigar ou induzir aluno sob sua supervisão contra órgão ou entidade de classe, estimulando a livre construção do pensamento crítico. Então, esse fisioterapeuta ele não pode instigar e induzir o aluno sob sua supervisão contra órgãos ou entidade de classe, e além disso ele deve primar, estimular pela livre construção do pensamento crítico. O inciso 8º dispõe que a proibição sobre qualquer forma de transmissão de conhecimento do ensino de procedimentos próprios da fisioterapia, visando a formação profissional de outrem, exceto acadêmicos e profissionais de fisioterapia. Então ele deixa claro aqui a proibição, que é proibido ao fisioterapeuta transmitir conhecimento a outro profissional, a outrem, Então assim, ele só é autorizado a transmitir conhecimento considerado próprio da fisioterapia a acadêmicos e profissionais de fisioterapia. Artigo 42. Na pesquisa, cabe ao profissional cumprir as normas dos órgãos competentes e a legislação específica, considerando a segurança da pessoa, da família ou coletividade e do meio ambiente acima do interesse da ciência. Então ele deixa claro lá
Deve-se considerar a segurança da pessoa, da família, da coletividade, do meio ambiente, acima do interesse da ciência. Então, essa pesquisa ela deve cumprir as normas de órgãos competentes e legislações específicas que vão nortear as questões voltadas à pesquisa, tá? O fisioterapeuta ele deve obter por escrito o consentimento livre e esclarecido dos participantes ou responsáveis legais, informando sobre a natureza, riscos e benefícios da pesquisa, disponibilizando posteriormente, a critério do autor, os resultados à comunidade científica e à sociedade. Então, ele tem a obrigação de informar a natureza da pesquisa, né, o risco e o benefício dessa pesquisa, né, e deve obter uma autorização por escrito desse paciente, desse cliente, tá? Através de um documento chamado de consentimento livre e esclarecido, tá? É um termo de consentimento livre e esclarecido. É o nome desse documento.